Boa tarde, gente, tudo bem? Meu nome é Davi Andrade, esse aqui é Arte para o Fim dos Tempos, projeto do Coletivo Quitos, um projeto fomentado pela Secretaria de Cultura através do programa Vai da cidade de São Paulo. Essa aqui vai ser a primeira aula sobre criação de podcast. Dessa vez eu queria começar falando sobre pré-produção do podcast, o que você precisa para fazer podcast. Se você se pergunta por que estou fazendo essa aula aqui, que eu sou membro do Coletivo Quitos e sou apresentador e host do podcast Arte para o Fim dos Tempos, que está nesse mesmo canal. O conceito do projeto era entender melhor o podcast como uma ferramenta de pesquisa, de entendimento, de registro cultural. O foco realmente era procurar pessoas, artistas, entender como a pandemia afetou eles e o formato que a gente usou foi o audiovisual, especificamente o podcast. O conceito de podcast vai além do conceito de entretenimento. Pode ir como qualquer outra arte num formato de procura, de pesquisa, de entendimento específico de matemática. Então, pré-produção. O que você precisa? Vamos lá! Como venho falando, o podcast é um gênero, um formato muito específico do audiovisual que nasce da rádio e da televisão. É um filho da rádio e da televisão. Já existia antigamente formatos de áudio nos quais se entrevistava um convidado especificamente, se chamava um convidado, ou às vezes vários convidados, e um host que fazia um tipo de conversa, um tipo de podcast prematuro, um tipo de podcast bruto, talvez. Por que falo bruto? O conceito, o formato de conversa gravada, especificamente de conversa, não de entrevista, sino de conversa, da ideia de que o host pode opinar, dar uma questão, duvidar até certo ponto do que o convidado fala, nasce especificamente na televisão. Quando começou o formato nos anos 90 da televisão, que chamava um convidado e gravava a reação dele, foi que essa noção de conceito de duvidar do que o convidado fala, de questionar, foi crescendo realmente. E nos tempos de agora é que nesse formato misto, né? Você tem um foco no áudio e ao mesmo tempo um vídeo que não é tanto foco, mas que acompanha o áudio. Esse novo formato, esse híbrido nasce, sabe? Essa questão de entender o áudio como uma questão importante e sumamente real que foca o podcast. E essa imagem que não foca, não tem uma questão muito transcendental, mas que ajuda a complementar essa noção do que do que está acontecendo, sabe? Essa conversa. Muitas pessoas já comentaram no projeto que por que a gente faz podcast, por que faz videocast? Porque é interessante você sentar para ver pessoas conversando. Por que isso é interessante, sabe? E o fato é que a gente vem como seres humanos, vemos de um conhecimento de storytelling, de como as histórias realmente mudam as perspectivas, como as histórias são o meio de transmissão de conhecimento mais antigo que a gente tem. A gente tem as pinturas rupestres, né, as pinturas nas cavernas, que realmente são essas histórias transmitidas. O fato de que a gente sente para olhar pessoas conversando, realmente no videocast, é por esse motivo, porque eles transmitem histórias, transmitem tons, transmitem perspectivas através da linguagem não verbal. Esse é o foco real. A gente vê videocasts de pessoas conversando, né? Pelo fato de que muita informação se transmite na forma que a pessoa olha, na forma em que ela movimenta a boca, na forma em que ela
da cadência no ritmo da conversa e como o movimento da cabeça segue aquele movimento da cadência da voz, sabe? Então vamos passar para a seguinte na seguinte slide, né? Que especificamente confronta esses dois pontos, a diferença entre o podcast e o videocast. Minha opinião é que todo videocast pode virar podcast. E fundamentalmente, especialmente no mundo capitalista que a gente vive, criar essa separação, criar esse novo produto partindo de um mesmo esforço é fundamental, porque já cria portas e cria, até certo ponto, grupos de alcance que você pode conseguir. A separação essencial do videocast e do podcast, desde um valor semiótico, é essa conexão, sabe? O videocast vai dar essa sensação de ficar lá, estar lá realmente. A questão é que o podcast dá essa sensação de que você está ouvindo uma conversa, uma conversa. Você pode estar aí ouvindo uma conversa de alguém, mas o videocast dá a sensação de que eu estou lá, eu estou presencialmente entendendo a mensagem que a linguagem fala, que a voz fala, complementada pelo que eu estou vendo, sabe? É como que se conecta tudo. Por isso que essa sensação e essa popularização do videocast. Aqui na próxima slide, eu quero comentar especificamente por que o videocast, até certo ponto, é mais custoso. Essencialmente, para um podcast e um videocast precisam um conjunto de coisas, mas o videocast precisa um pouquinho mais de objetos, um pouquinho mais de orçamento, talvez. Os gravadores, por exemplo, são essenciais para os dois, videocast e podcast. Os gravadores, no caso, podem variar, pode ser até um celular, e quando você já quer levar para um nível um pouquinho mais profissional o podcast ou o videocast, você vai precisar de gravadores profissionais que sejam adaptáveis para os microfones que você vai usar. É decir que orçamento, mesmo que você seja só um podcast, se você quer ter aquele áudio melhorado, sabe? Por exemplo, eu tenho aqui um gravador mesmo, um microfone, para ter esse áudio melhorado, que não seja dependente só do equipamento de vídeo, ou do equipamento do celular, por exemplo, você vai ter que investir um pouco para um gravador específico. Isso já especifica que você vai ter que investir um pouco mais. E não é só isso, sino que aí, quando você tem já um gravador externo, fora do celular, fora da câmera, você vai precisar de um cabo para conectar esse gravador ao microfone que você vai precisar. Então, esse conjunto de objetos, de equipamentos, já nasce da forma em que você enxerga o projeto. É essencial já levar em consideração esses aspectos de quanto custaria, dependendo do formato em que eu vou produzir o projeto. Agora, sobre fones de ouvido, é muito comum ver vários podcasts, videocasts que têm fone de ouvido. Eu acho útil e ao mesmo tempo não. Não é essencial, realmente, ter aquela conversa com a pessoa, né, com os fones de ouvido é totalmente diferente. Cria essa imersão da pessoa dentro desse ambiente, sabe? Mas não é necessário sempre ter essa criação de espaço. Por quê? Tem lugares, isso eu vou falar um pouquinho mais na frente na aula, mas tem lugares que criam esse ambiente sem necessidade de ter os fones. É necessário, é popular, é o mais comum ter os fones, mas, por exemplo, se você grava numa biblioteca, o ambiente já é de fechamento, de conversa. Se você grava num estúdio, é a mesma coisa. Então, não é essencial, mas ajuda, tipo, ter os fones de ouvido. Travou um pouquinho aqui, gente. Vou continuar com o conceito de microfones dinâmicos e condensadores. A diferença que existe entre eles, na real. Os dois têm preços diferentes e varia muito do tipo de microfone que você usar, mas usualmente os microfones dinâmicos são mais baratos. Tenha noção de que você precisa de um microfone condensador, e eu coloquei este slide especificamente por isso, porque com a popularização dos videocasts, tem a ideia de que só um microfone condensador é o único jeito de gravar um podcast, um videocast. E não, realmente, o microfone que você usa para cantar, o microfone que teu tio tem para os shows dele na igreja, o microfone que você encontra por 50 contos já funciona. É dizer que usar um microfone real, seja dinâmico para cantar, já ajuda e facilita e melhora a qualidade do som do que usar o celular, só o celular para gravar. Mesmo que seja possível gravar, se você tem acesso para um microfone dinâmico,
mesmo que seja simples, já melhora, porque o aspecto dele, que já, ele funciona, na real, o lado mecânico dele, que ele funciona ao contrário de uma caixa de som. Ele absorve uma vibração específica, enquanto o condensador já é uma combinação um pouquinho mais complexa no nível eletrônico. Mas o dinâmico já funciona. Vamos para o seguinte? Quando a gente fala de videocast, eu deixei essa slide de equipamentos para a terceira parte, já especificamente falando de videocast, não é unicamente a câmera que você vai precisar, porque a essencialidade é isso, eu vou precisar de câmera, talvez 3 câmeras para montar o objeto, mas eu vou precisar de luzes na real. Por quê? Porque as luzes modificam o ambiente, criam um aspecto específico e uma estética específica. Ter uma câmera, investir em 3 câmeras muito caras não faz muito sentido. Se você grava com o celular e investe em bom equipamento de luz, pode que até o resultado final seja muito melhor. Em que sentido? Por exemplo, eu tenho aqui uma luz que eu estou usando para gravar esse episódio, que é muito melhor do que eu ligar a luz daqui em cima. O jeito em que ela me ilumina é muito mais estético, muito mais na estética do audiovisual específica, do que se eu montasse uma câmera muito cara e eu colocasse uma luz ruim, sabe? Então, essa é a dica especial sobre câmera e luz. Falando estruturalmente já sobre o podcast, tem que entender uma coisa importante. Os podcasts podem variar muito. Você pode ter um host e um convidado. Já aí dá para fazer a plática, sabe? Já dá para fazer a conversa. Mas você pode ter também uma terceira pessoa dentro desse ambiente. Aquela pessoa pode ser especificamente um co-host que vai guiando, vai duvidando, vai questionando, vai movimentando um pouquinho mais a conversa. Ou pode ser outro convidado, de forma que você tem um host e 2 convidados. Aí fica a condição de equipamentos, de espaço, de agenda que vocês tiverem, mas é uma possibilidade. Por exemplo, tem muito podcast que é um casal convidando uma pessoa, ou é uma pessoa que convida um duo sertanejo, uma pessoa que convida um duo de artistas. Vai depender muito da forma em que você se organizar, mas é possível. Realmente as conversas ficam mais fluidas. Até 4 pessoas ficam muito fluidas, realmente. De 4 para cima, inclusive de 4, dependendo muito do nível de conversa que você tiver, e falo nível de conversa com a facilidade de conversa, mesmo que você seja bom de papo, não sempre você consegue continuar conversando por tanto tempo, sabe? Ou não consegue fazer que a conversa flua, sem você falar muito sobre você. Eu estou falando do host, né? Você chama uma pessoa porque você quer saber dessa pessoa. Então, depende muito. Eu recomendo para começar 2 pessoas, o host e o convidado, mas se você quer se aventurar para um nível mais hard, né? Você pode ir para 4 pessoas. De 4 para 5 já fica bem complicado, sabe? Tipo, uma pessoa fica calada muito tempo. Pode fluir, dependendo se tem uma temática que as pessoas possam jogar e pá, mas é complicado, é complicado. Vamos para o próximo. Da pré-produção é a parte essencial da parte que fuge dos equipamentos, que vai além dos equipamentos, da logística das pessoas e foca já na parte prática de o que é essencial realmente para o podcast. Tudo o resto que eu comentei sobre equipamentos e as questões que eu fui falando realmente não tem uma relevância tão grande se é que se esquece isso aqui. Isso aqui é o mais importante. A logística estrutural do podcast e do videocast. Tem 2 tipos de locações, né? Pode ser um lugar que você aluga, ou pode ser só um lugar que você... tua casa, ou um lugar de um amigo, sabe? Que você pode usar. O que eu estou procurando no espaço? É essencial que o espaço seja silencioso, que seja um lugar tranquilo, que ninguém realmente venha para parar o podcast. Já aconteceu que a gente grava nosso podcast, Arte para o Fim dos Tempos, na Biblioteca Prestes Maia, e aconteceu que a gente gravava no terraço, né, num lugar aberto, e começou a chover. Esse tipo de coisas fazem com que você pare, e muitas vezes muitas pessoas desistem de continuar assistindo o vídeo ou ouvir o podcast porque tem essa parada, esse momento estranho que você para.
eu recomendo que você pense nisso, tipo, um lugar que não, desculpa aqui, um lugar que não chova, um lugar que seja possível você ficar o tempo do podcast 1 hora, 2 horas tranquilo, sem que ninguém vai interromper vocês na conversa. E que, além disso, tenha um espaço sonoro tranquilo. Não precisa ser um estúdio, não precisa ter aquelas capas de silêncio total e isolamento acústico que os estúdios profissionais têm. Pode ser na biblioteca, como nem a gente, que tem dá uma estética, dá uma sensação, cria um ambiente especial, sabe? São pesquisas, são formatos possíveis. Agora, falando especificamente agora sobre objetos que você precisa na logística estrutural do podcast ou do videocast, são os seguintes. Uma mesa, tem podcasts que não precisam da mesa, mas que realmente dão uma sensação de separação. Isso vem de uma estética já antiga da rádio e dos shows de televisão, que ao ter uma mesa entre as duas pessoas, cria uma sensação de espaçamento. Por exemplo, se você não tem uma mesa e só tem duas pessoas conversando uma frente na outra, a sensação é outra. A sensação que se cria, o ambiente que se cria, o tipo de conversa que existe, se transforma numa coisa muito mais séria. A sensação é essa, de que ao não ter uma coisa no intermédio que o convidado, ou que você mesmo possa tocar, que você possa sentir, que você possa fazer como que seu corpo saia um pouquinho da conversa e realmente crie essa separação com o lugar, saia do aspecto semático da conversa, que você olha a pessoa e você toca uma coisa, você realmente sente que você está ali. Você está na conversa, no aspecto mental da conversa, mas ao tocar o espaço, você sente que está num lugar. Faz com que a conversa seja mais séria. A recomendação que eu tenho é consiga uma mesa, vai ajudar muito, vai fazer que a conversa seja muito mais gostosa. Daí, a seguinte é a cadeira. Tem muitos podcasts que eu já vi, no YouTube especialmente, que tentam não usar cadeiras, que a pessoa fica parada. E o tom é de entrevista. Em algum ponto, o tom se converte, se transforma num tom de entrevista, porque a sensação que você sente não é de relaxamento para conversar, sino uma sensação de tensão para responder. Então, mesa e cadeira, esses aspectos são essenciais, no meu ver, para uma conversa de podcast fluida e agradável. Fora disso, temos a opção de água. Eu coloquei água porque se o teu podcast é de 10, 20 minutos, existe um podcast nesse sentido, talvez não seja essencial, talvez não seja necessário ter uma água, mas quando o podcast vai de mais de 10, 20 minutos, a garganta seca, acreditem, e é essencial, é importante ter um copo de água para refrescar. Mesmo que seja quando você só está vendo outra pessoa falar e você não quer, tipo, o que eu falei, né? Tocar a mesa, fazer alguma coisa que se separe você desse momento de conversa, você pode tranquilamente pegar um copo de água, beber, servir. A pessoa vai olhar para você, vai entender que você está com sede, mas você consegue relaxar mentalmente, sabe? Se acalmar para continuar conversando. Vamos para a próxima. Agora, esse é um formato que é híbrido e atualmente está levando bastante coisa além do formato clássico de podcast. Durante a pandemia, muitos podcasts surgiram que realmente não precisavam, não podiam realmente entrar em contato com as pessoas, reunir pessoas, por causa do vírus, por causa da pandemia, a separação social e tal. Nessa estrutura, se criou o podcast à distância, fazer uma videochamada como essa câmera e ir conversando. Esse aspecto, de alguma forma, o formato em si mesmo, o formato de gravar com a webcam na distância, a gente já consome, já entende, porque tivemos videoaulas e pá, já consome, já entende como um formato, até certo ponto, familiar, reconhecível, agradável. Só que,
Pode melhorar. Tem podcasts que realmente, ainda que tiver aquela webcam, aquela videocâmera para fazer a conversa, você pode realmente melhorar. Você pode botar paralelamente uma câmera profissional, uma DSLR, um celular bom na frente, à mesma altura, na mesma distância que a videocâmera, para gravar você. Desse formato, a qualidade da imagem melhora, porque quando você for subir o vídeo, a qualidade da câmera vai ser a que você vai colocar. E a outra pessoa pode fazer a mesma coisa. Vocês usam o formato da câmera de webcam para conseguir criar essa comunicação, essa conversa, mas usam a webcam para a videocâmera, a câmera externa, para criar essa melhora de aspecto, essa melhora técnica, sabe? E a mesma coisa funciona com os microfones. Um melhor microfone ajuda, sabe? Nesse sentido, você pode não precisar realmente dessa separação, porque semioticamente a transmissão da mensagem já é separada, porque você sente que a outra pessoa está você está falando por uma tela. Então não precisa realmente da mesa. Não precisa desse objeto que separe vocês, porque vocês de alguma forma já estão separados. A cadeira, por exemplo, vai continuar precisando. Você pode sentar no sofá, como aqui a imagem, ou numa cadeira. Mas essas coisas que, de certo ponto, no formato de conversa presencial, eram essenciais, ou pelo menos eram recomendadas, transforma-se em coisas relativizáveis. É realmente essencial a cadeira? É realmente essencial a mesa? A água, no caso, eu recomendo que ainda vai precisar, porque conversar, falar, seca a garganta. Essa seria a opção, a alternativa quando você não pode se encontrar com uma pessoa, ou quando você não quer, não, é complicado para você encontrar um espaço. Por exemplo, para a Horti por Fim dos Tempos, a gente demorou muito tempo para encontrar a biblioteca. A gente queria gravar num equipamento da Secretaria de Cultura, mas por motivos de agenda, por motivos de distância, era muito complicado conseguir fechar com algum dos espaços. Então, para a gente era essencial conseguir um espaço presencial, mas para você pode que não, sabe? Então é uma dica, é uma opção também. E é isso, gente. Desse é o primeiro episódio do curso de podcast, a pré-produção de podcast, como fazer seu podcast. As dicas são essas. Eu recomendo dar uma pensada, uma refletida no formato que você quer. Essencialmente, você pode variar temáticas incríveis. Você pode falar sobre qualquer tópico que você quiser, porque na época em que a gente vive, os nichos estão nascendo, estão se crescendo, estão se encontrando, principalmente estão se encontrando. Graças à internet, você pode atender seu nicho no formato podcast. Não tem uma grande importância ser muito pop. Você vai encontrar seu grupo se você fazer do jeito certo. Que no terceiro episódio, que é distribuição, vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. Mas seria isso, gente. Na descrição do vídeo, vou deixar alguns links para, ainda que não estejam em português especificamente, vão ser dicas para vocês conseguirem enxergar que formatos. Oh, esse aqui é a distância, esse aqui só é uma câmera só, esse aqui. Vou deixar uma série de links que vão ter uma variedade de podcasts. Não especificamente para que vocês consumam o podcast, vocês podem consumir se vocês curtirem variados temas, mas realmente para vocês terem uma ideia e pensarem na parte de pré-produção. Que coisa eu precisaria para montar algo muito similar ou a mesma coisa para isso? É isso, gente. Muito obrigado e nos vemos no segundo episódio. Abraço!